Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é terça-feira, dia 31 de março, e o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a Bíblia como profecia. Já na introdução da nossa lição, no sábado, nós mencionamos que existem vários estilos em cada um dos livros da Bíblia. Obviamente que existem alguns livros em que você encontra um estilo preponderante, como por exemplo, quando você vai para o livro de Cantares, você percebe ali nitidamente a questão de um livro poético. Quando você vai para os livros de Oséias, Joel, Amós, você vai encontrar um outro estilo profético. Dentro da profecia, no geral, porque você encontra, mesmo em alguns livros que não são maioritariamente proféticos, como por exemplo o livro de Gênesis, você encontra algumas profecias mencionadas. Quando você soma todo o grupo de profecias que são mencionadas na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, você vai somar aproximadamente 30% desse conteúdo como sendo um conteúdo profético. Essa profecia, ela é dividida na profecia clássica e ao mesmo tempo na profecia apocalíptica. No trimestre passado nós chegamos a estudar um pouco sobre o assunto, dividindo esses dois tipos de profecia. Mas um detalhe que é muito interessante quando estudamos sobre a profecia, a razão pela qual ela foi dada, o nosso guia de estudos começa com o texto de Amós, capítulo 3, verso 7, onde Deus menciona que ele não fará coisa alguma sem que primeiro ele revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. A ideia principal da profecia é que o Senhor Deus, antes que alguma coisa aconteça, ele escolhe um indivíduo, dá a ele o dom de profecia, avisa esse indivíduo que algo vai acontecer, pede para que ele, de alguma maneira, anuncie essa mesma mensagem para o seu povo, para que quando o evento que o Senhor Deus previu aconteça, que o seu povo não seja apanhado de surpresa. Basicamente, é esse o objetivo principal da profecia. Um exemplo que é mencionado também no nosso guia de estudos hoje é a questão das profecias messiânicas. Existem pelo menos 65 predições diretas no contexto do Antigo Testamento a respeito da chegada do Messias. Por exemplo, quando você vai analisar Miqueias no capítulo 5, verso 2, você descobre claramente uma profecia de que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Quando, por exemplo, os magos que vieram do Oriente chegaram até Jerusalém e disseram a Herodes: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes ficou completamente louco com aquela situação. E a cidade toda com ele, porque Herodes era um indivíduo que tinha sérios problemas com pessoas que pudessem se colocar no seu lugar no trono. Não é à toa que a história vai mencionar que ele matou vários de seus filhos, boa parte da sua família também, a ponto do imperador chegar a dizer que era melhor ser porco de Herodes do que ser seu filho. Quando ele agora vai tentar descobrir as profecias, ele chama o pessoal do templo, o sinédrio, e pergunta para eles: escuta, pelas profecias, aonde o Messias deveria nascer? E obviamente que eles vão analisar a profecia de Miqueias 5, verso 2 e vão dizer: em Belém da Judéia. O texto é mencionado claramente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Gênesis 49, verso 10, vai mencionar a família na qual o Messias deveria nascer. O texto de Gênesis 49, 10 vai dizer que o cetro não se afastaria de Judá. Portanto, Jesus seria da tribo de Judá. Essa mesma profecia, mais adiante, ela acaba sendo desdobrada e fica claro que Jesus seria da família de Davi, que era também da tribo de Judá. Um outro detalhe que vai aparecer ainda sobre a profecia messiânica, lá em Isaías capítulo 53, versos 3 a 7, é de que Jesus seria julgado de forma injusta, seria condenado, apesar de não merecer absolutamente nada, que ele sofreria muito, mas que através do seu sofrimento ele salvaria todos aqueles que aceitassem o seu sofrimento e ao mesmo tempo
aquilo que seria a morte expiatória que ele faria em favor da humanidade. Salmo capítulo 22, versos 12 a 18, vão mencionar que as mãos e os pés de Jesus seriam perfurados e que as suas roupas seriam sorteadas, que lançariam sortes sobre as suas roupas para poder saber quem é que ficaria com elas. Tudo isso acabou se cumprindo. E aqui você encontra apenas alguns indícios dessas profecias claras relacionado àquilo que seria a obra do Messias, aquilo que seria a vida do Messias, a vinda do Messias. Entretanto, um aspecto interessante é que se você acrescentar a essas 65 predições diretas, o ritual do santuário, por exemplo, onde você encontra o cordeiro, que era imolado todos os dias, João Batista depois vai apresentar Jesus como Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ao mesmo tempo, o próprio sacerdote e o sumo sacerdote, depois lá na carta aos Hebreus, Jesus vai ser apresentado como o sumo sacerdote, aquele que entraria no Santo dos Santos para poder fazer intercessão diante de Deus pelos seres humanos. Aí então você, de forma indireta, você tem uma gama tremenda de profecias mencionando a chegada do Messias. Por que é que o nosso guia de estudos gastou tanto tempo falando a respeito disso? Por uma razão simples. Quando Jesus Cristo chegou, Jesus, para poder mencionar que ele era o Messias, ele usou como base as profecias do Antigo Testamento. De uma maneira muito clara, por exemplo, e Jesus, ele acabou mencionando os profetas do Antigo Testamento ao predizer a sua morte e ressurreição. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versos 21 e 22, em Mateus, no capítulo 17, versos 22 e 23, e Jesus vai citar o Antigo Testamento, profecias feitas lá, para poder dizer, olha, eu sou o Messias, e já estava previsto que eu morreria e ressuscitaria. E ele vai citar essas mesmas profecias diretas que o Antigo Testamento havia feito a respeito dele. Quando ele vai falar sobre a queda de Jerusalém, lá em Mateus capítulo 24, versos 1 e 2, ele vai citar o livro de Daniel, para poder mencionar que isso já tinha sido previsto lá atrás também. Quando ele vai falar sobre a sua segunda vinda, lá em João 14, versos 1 a 3, ele também vai mencionar que haviam promessas no Antigo Testamento de forma indireta que previam também uma segunda vinda da parte do Messias, mas que as pessoas do tempo do Antigo Testamento não tinham compreendido isso tudo. Portanto, quando nós entendemos a encarnação, a morte, a ressurreição de Cristo Jesus, que já haviam sido preditas na Bíblia, nós podemos ter a plena certeza de que todas as profecias que ainda estão para ser cumpridas, agora eu menciono, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque depois da ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos do Senhor também fizeram profecias relacionadas ao futuro. Quando vamos então para o livro do Apocalipse, a quantidade de profecias que já se cumpriram, mas que foram posteriores à morte dos próprios apóstolos, e aquelas que estão para se cumprir no futuro, nós podemos ter a certeza de que assim como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram de forma metódica na vinda de Cristo Jesus, em detalhes, nós podemos ter a certeza de que as previsões relacionadas àquilo que está para acontecer antes do retorno de Cristo, como o retorno de Cristo e durante a eternidade, que elas também se cumprirão. Eu quero apenas te lembrar que o próprio Cristo disse: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor não mente. Portanto, se ele prometeu, se ele, através dos profetas, ele anunciou que aconteceria, podemos ter a plena certeza de que tudo isso acontecerá. Portanto, não precisamos ter medo em relação ao futuro. Precisamos apenas conhecer a palavra de Deus. É exatamente por isso que nessa semana lançamos aquele desafio de lermos pelo menos um capítulo por dia desse livro sagrado, para podermos ser avisados pelo Senhor do que estará para poder acontecer e ao mesmo tempo compreendermos aquilo que é a revelação de Deus a respeito do grande propósito que Ele tem para a nossa vida. Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus por ter nos avisado sobre aquilo que está para poder acontecer. E ao mesmo tempo por nos dar a certeza, a garantia de que tudo que foi predito em relação ao passado também aconteceu. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque através dela nós temos a possibilidade de compreender que o Senhor não mente,
que tudo que o Senhor mencionou através dos seus servos os profetas já aconteceu no passado, tem acontecido no presente e acontecerá no futuro. Pela fé, temos a certeza disso. Mantém-nos bem firmes na tua palavra, pois é o que oramos por Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?